para salvar essa turma. É assim que funciona. Ok? Ah, pastor, eu não me acho capaz. Isso não é problema para ele. Ah, pastor, eu sou tímido. Isso não é problema para ele. O que você precisa entender é que esse negócio não tem a ver só com você. Tem a ver com a sua família, tem a ver com seus amigos, tem a ver com os seus funcionários, tem a ver com a sua rede de relacionamento, com aquelas pessoas que você influencia. E é isso que eu quero mostrar a você. Esse poder que Deus te deu, te conferiu, para exercer um nível de influência sobre o seu network, aí sua rede de relacionamento. Então eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso de número 35, Marcos 4, 35, que nos diz assim. Já achou? Diga amém. Vocês estão rindo de quê? É só para achar. Diga amém quem já achou. Amém. Isso. Quem não achou é só ficar quietinho. Já ajuda pra caramba. Verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem, ou para outra banda. E os discípulos, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia, e ele estava deitado na popa do barco, sob uma almofada. Despertaram, dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te. Disse o mar: aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 1 do capítulo 5. E chegaram na outra banda, na província dos Gadarenos, dos Gezerenos, não sei como é que está a sua tradução. Feche os seus olhos e não feche sua Bíblia. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco e usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui, e é muito importante nós entendermos que se vamos lidar com Deus, temos que entender é que Ele que dita as regras do jogo. Ele pode ir a lugares, abordar pessoas, tomar decisões que contrariaria, a nossa mente e as nossas escolhas. Ele entra em situações que ninguém entraria. Você olha para João capítulo 8, por exemplo, Jesus entra em cena num ambiente totalmente inóspito, onde ninguém entraria. Jesus entra para defender uma mulher adúltera. Lembra aquela mulher adúltera de João 8? Adúltera, apoiada pela lei de Moisés, que deveria ser apedrejada. Quem contrariasse a lei de Moisés seria acusado de blasfêmio e levaria uma pedrada também. E Jesus entra em defesa de uma dona que, cá convenhamos, nem merecia. Porque ela sabia que se adulterasse, morria pedrada. Por que adulterou? Porque às vezes a gente sabe que tem coisa que vai levar a nossa vida para o buraco, mas às vezes o Satanás é tão astuto que nós fazemos aquilo que não deveria fazer. Agora a dona está lá seminua, indo para ser apedrejada fora da cidade, porque não podia tacar pedra dentro dos muros. No caminho alguém tem uma ideia genial de levar ela para bater um papo lá com Jesus, porque estava a fim de tacar a pedra em Jesus também. A cabeça deles é: vamos levar ela lá e vamos dizer: Jesus pode apedrejar ela? A lei do Moisés diz que pode. Se o senhor disser que não pode, a gente taca a pedra em você também. 2 coelhos com uma cajadada só. Ninguém ia se meter com a lei do Moisés, é com a dona, com a vida tão torta. O que eles não sabiam é quem era Jesus, o chefe dos crentes. Jesus está bem lá, ensinando a turminha, fazendo um discipulado. Quando de repente jogaram a dona seminu, falaram: aí Jesus, dona foi pega em flagrante. A lei nos mandou que taca a pedra nela, mas o senhor, o que o senhor fala? Jesus não falou nada. E aí o pessoal falou: fala Jesus, fala Jesus, fala Jesus. Aí ele levantou e falou assim: aí gente, fala uma coisa para tu. Estão a fim de tacar a pedra nela? Então aquele que não tem pecado dá a primeira pedrada, porque a lei do Moisés, que eles estão embasados, diz que só podia tacar pedra, o povo só podia tacar depois que as testemunhas oculares apedrejassem. Então eles que viram tinham que dar a pedrada. Eles tacavam a primeira, não podia ser uma testemunha só, e aí o povo depois vinha e matava. Só que Jesus disse: atire a primeira. Ele não está falando com todo mundo, está falando com quem viu. E aí ele disse: atire a primeira quem não tem pecado. Baixou e voltou a escrever. Aí o furdunço